Fernando Faria. Olá para você, Almir, boa tarde também, Jordevar. Vamos seguindo com o Serra Dourada Esportes e já de imediato a gente mostra aí para você os principais destaques do programa de hoje, na sua tela. Chuva de gols no Brasileirão, Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians, como nos velhos tempos. Em Porto Alegre, o Goiás começou melhor, mas terminou na zona de rebaixamento. Na minha opinião, um resultado injusto, né? Pela nossa entrega, pela nossa determinação no jogo. Alívio para os atleticanos. O ataque começa a ser como antes. Não importa se a gente está errando ou acertando, a gente não pode desistir. Vila Nova em estado de alerta máximo. Ninguém vai ser lembrado no futebol como o velho cavalo paraguai. E o Goiás saiu na frente, mesmo com um jogador a menos, aguentou até um certo tempo, mas não suportou a pressão virada do Grêmio. O Goiás está de volta à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Cobrança de falta de Davi, Bruno Henrique usa a cabeça para fazer 1-0 Goiás. Agora quem cruza é Bobô, Douglas completa para as redes, 1-1 no placar. De Mamute para Everton, que bate cruzado, fazendo o gol da vitória. Placar final, Grêmio 2, Goiás 1. Na minha opinião, um resultado injusto, né? Pela nossa entrega, pela nossa determinação no jogo. Acho que merecíamos pelo menos um empate, né? Jogamos com a menos desde o primeiro tempo, né? Mas não tem tempo para lamentar não. Quinta-feira já tem o esporte, a gente vai ter uma sequência aí que vai ser a sequência de jogos mais importantes no ano e a gente tem que estar preparado aí para sair dessa situação que não é nada bom para nós. Olha, acho que a gente tem que viver jogo a jogo. Mas a gente olhando a tabela, sabemos que esses próximos 5 jogos serão de extrema importância para nossas pretensões dentro do campeonato. Então vamos viver o jogo do esporte primeiro, tentar fazer uma boa partida, buscar os 3 pontos e depois começar a fazer essa soma aí, porque o campeonato vai tomando um rumo final e a gente tem que sair dessa zona o mais rápido possível. E tem que sair mesmo, né, Rome Xavier? O Goiás perde mais uma no Campeonato Brasileiro. E não é só sair e voltar. Sair e voltar, sair e voltar, não é só isso não. Ele tem que ter uma sequência de vitórias, né? Vencer o esporte, vencer o próximo adversário, dar uma distanciada, né? Porque o Curitiba, que era uma das equipes que estavam ali na zona de rebaixamento, já não está mais, né? E pelo jeito o Curitiba de novo vai bater na trave, vai acabar escapando. Então o Goiás tem que sair definitivamente, ter uma gordurinha, pode ser coisinha de nada para poder queimar daqui para frente, mas tem que ter uma sequência boa, não pode fazer assim. Ganha em casa, sai da zona de rebaixamento. Perde fora, volta para a zona de rebaixamento. Então o Goiás tem que ter uma sequência pelo menos de 2, 3 vitórias. E o time, como é que jogou na sua opinião, Nivaldo Carvalho? Perdeu mais uma, estava ganhando o jogo do Grêmio. Jogou bem, mas o resultado não foi anormal. Você perder para o Grêmio lá em Porto Alegre, todo mundo está perdendo, o Grêmio não perdeu para ninguém lá na arena dele, nesse Campeonato Brasileiro. Então, significa que o Goiás fez aquilo que todo mundo fez, perdeu para o Grêmio lá em Porto Alegre. O problema do Goiás em relação à questão de rebaixamento é que o Curitiba cresceu, o Cruzeiro, vocês se lembram quando eu falei, o Luxemburgo saiu, pode esquecer, o Cruzeiro não é time que vai disputar rebaixamento, ele vai desgarrar. Ontem já aplicou uma goleada no Figueirense. Então o Curitiba cresceu, o Figueirense é uma equipe que tem condições de crescer, e o Goiás tem condição de crescer? Porque anunciou agora um tal de Fabinho, que estava jogando no ABC, foi até dispensado do ABC como seu atacante de referência agora. Então o Goiás não tem capacidade financeira, não tem dinheiro para fazer contratações, é um time que vai jogar essa bola aí mesmo. E não tem o mais importante, coragem, né? Coragem para poder contratar e depois buscar o dinheiro. Então o Goiás não tem nada disso, né? Porque ele pode contratar um jogador aí de capacidade técnica de primeira divisão e gastar aí 500 mil, 600 mil até o final do ano para poder tentar escapar do rebaixamento. Você lembra que ontem o Julinho, lá na sua rádio, deu uma entrevista dizendo que buscamos um jogador de Série A, pelo menos 2, e encontramos só o Zelov, né, e não encontrou mais ninguém? Exato. Então é isso que não dá. Encontra um e fica sossegado por isso mesmo. E o Zelov vai ficar só naquele golzinho de bicicleta mesmo? Pelo jeito sim, e aí os caras elogiaram, o Zelov fez nada ontem de novo. Teve o problema lá da expulsão do Felipe Macedo, né, ainda no primeiro tempo.
e aí teve que sacrificar o Eric, isso aí também teve reflexo no rendimento ofensivo, mas será que o Zé Lobo vai ficar só naquele golzinho do Vasco? Contra o Vasco até eu faço gol. Ô, Nivaldo, agora a gente pergunta assim, quando é que um treinador brasileiro, quando ele tem, assim, com exceção do goleiro, um zagueiro, um lateral expulso, e sempre ele sacrifica um jogador de ataque? Porque é medroso, é. Pois é, quando é que um treinador brasileiro vai ter um plano B? Né? Expulsa o zagueiro, ele agrupa o time de novo sem ter que sacrificar ninguém. Né? Com exceção do goleiro, porque se o goleiro vai expulso, você tem que botar o do goleiro mesmo. Aí você sacrifica um meio campo, sacrifica um jogador de ataque. Mas toda vez que um zagueiro é expulso, é sacrificado o cara lá da frente. Por quê? O ataque fica para depois, a defesa primeiro. Né? O treinador sempre pensa assim. E daqui a pouco nós voltamos. No próximo bloco você vai ver aqui no Serra Dourada Esportes os demais gols do Brasileirão, com destaque para os clássicos Palmeiras e Corinthians e o Fla-Flu. A gente volta já. Serra Dourada Esportes. Oferecimento Thalita Ambientes Planejados. Você sonha, nós realizamos. Cicobi, associado ao que há de melhor. Associado a você. Pantanal Adventure, feito para quem ama a natureza. Vega Motors, sua concessionária Nissan em Aparecida e Goiânia. Capsat 0800 607 7550. A El Shaddai trabalha na fabricação de portões, escadas, portas e janelas, acessórios de segurança e estrutura de metal em geral. A empresa atua no mercado desde 1998, servindo com eficiência e qualidade. E este mês está com promoção para a instalação do motor eletrônico deslizante por somente R$ 299, o menor preço do mercado. Venha conferir nossos produtos. Avenida Terceira Radial, número 486, Setor Pedro Ludovico, 3281-7051. A vida foi feita pra ser prazer, mas no dia seguinte é que eu quero ver. Engorbe! O bom engorbe pra você. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. A 99 faz a festa no seu rádio. As músicas agitadas para quem não está a fim de dormir e um balanço das notícias do dia estão no programa Balada 99. A partir da meia-noite, na 99,5 FM. Primeiro lugar em audiência. Diguinho, nosso convidado, Diogo Nogueira. Diogo Nogueira, vamos direto ao assunto. Lançando disco novo, hein? Sempre soube que ia cantar samba igual seu pai. Agora, você conseguiu uma coisa que nem o seu pai conseguiu, que foi ser da ala de compositores da Portela. Caraca. Olha lá, olha. De noite, hoje após Máquina da Fama, no SBT. Olá para você aqui de volta com Serra Dourada Esportes. Olha, a gente custa comprar um carro e de repente o ladrão vem e toma. Se neste momento o seu veículo for roubado, você tem como recuperá-lo. Temos uma solução. Instale um rastreador Capsat no seu carro e na sua moto. Em caso de roubo, é só solicitar a localização e o bloqueio de funcionamento do seu veículo. Ligue agora para 0800 607 7550. Veja o depoimento de um cliente que teve o seu carro recuperado pela Capsat. Eu estava conversando com uma amiga minha, 2 caras armados levaram a caminhonete. Na hora a gente fica meio apavorado, né? E eu não estava com o telefone, porque estava agendado no meu celular. Aí o meu sócio veio aqui na empresa, junto com os policiais, e fez a ligação para a Capsat. Aí fizeram a recuperação. Aí eles bloquearam ela no local. Não chegou nem a sair do bairro. E uma hora dessa ela estava no desmanche, né? Não achava mais não. Só os pedaços mesmo. Então ligue agora no telefone que aparece aí no seu vídeo e faça o rastreamento do seu veículo com a Capsat. Vamos dando sequência do Serra Dourada Esportes com os outros gols do Brasileirão, começando com o super clássico Corinthians e Palmeiras com 6 gols, jogão de bola. Vamos conferir. Foram 5 gols em apenas 23 minutos. O Palmeiras fez o primeiro. Lucas recebeu, cruzou e contou com um desvio, enganando o goleiro Cássio.
O empate do Corinthians veio com Guilherme Arana. Mas logo depois, Robinho de cabeça. Palmeiras de novo na frente. Resposta corintiana. Fernando Praz salvou na primeira. Wagner Love finalizou e Amaral marcou contra. Ainda no primeiro tempo, Dudu colocou o Palmeiras em vantagem mais uma vez. Na segunda etapa, gol do Corinthians, de Wagner Love. Final 3-3. No Rio, o Flamengo goleou o Fluminense. Depois do escanteio, Emerson Sheik abriu o placar. Note que o zagueiro Wallace desviou com o braço. Logo na sequência, Pará deu um belo passe e Kaique só completou. Em cobrança de pênalti, Jean descontou para o Flu. De cabeça, Paulinho decretou a vitória do Flamengo por 3-1. Em Florianópolis, Henrique Almeida recebeu na área e fez o primeiro. O segundo também foi de Henrique Almeida. Avaí 0, Coritiba 2. Em Recife, com gol polêmico de Ricardo Oliveira, o Santos saiu na frente. O artilheiro estaria impedido. Mas Marlone joga bonito e André empata. Sport e Santos 1-1. No sábado, o Cruzeiro goleou. William mandou no jogo. Fez o primeiro. Não demorou muito para marcar o segundo da entrada da área. De peixinho, Vinícius Araújo fez o terceiro. Marquinhos Pedroso ainda descontou. Mas o dia era dele. O William marcou o quarto e o quinto. Cruzeiro 5-1 no Figueirense. No Morumbi, Rogério abriu o placar. Michel Bastos fez o segundo. São Paulo 2, Inter 0. No Maracanã, de pênalti, Lucas Prato fez o primeiro. De fora da área, Dátalo fez um golaço. No segundo tempo, Nenê descontou. Vasco 1, Atlético Mineiro 2. E dois jogos terminaram empatados em 0-0 na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Chapecoense e Ponte Preta e também Atlético Paranaense e Joinville. A gente já vai para a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Em primeiro, o Corinthians com 50 pontos. Em segundo, o Atlético Mineiro 45. Em terceiro, o Grêmio 44. Em quarto, fechando o G4, o São Paulo 38. Aí vem o Atlético Paranaense com 37, Flamengo 35, Palmeiras também 35, Santos 34, Fluminense 33, a mesma pontuação do Sport. Aí vem 11º Internacional 31, Chapecoense 29, Cruzeiro 28, Ponte Preta também 28, Figueirense 26, a mesma pontuação do Coritiba. Goiás é o 17º já na zona de rebaixamento. Aí estamos com o Goiás com 25 pontos, Avaí 23, Joinville 21, Vasco com 13 pontos. O Vasco está esperando só a hora também, né, Nivaldo Carvalho? O Vasco já caiu, né? Vai cair com quantas rodadas você acha, o Vasco? 7. De antecipação a 7? Deve cair na rodada 31 ou 32. Nivaldo, o percentual de aproveitamento do Vasco é abaixo de 20%. O aproveitamento do Goiás jogando fora de casa é maior do que o percentual total do Vasco. Olha pra você ver. Agora, Fernando, sobre essa questão do Goiás, ainda bem que, graças a Deus, ele vai pegar um time de boleiro aí na quinta-feira, que é o Sport, né? Aquela boleirada, só picareta ali, Diego Souza, aquele André, que é amigo de um... do Rony Xavier. O brocador, né, que foi pra lá ganhando um dinheirão, e o Sport começou a entregar jogo, não joga nada também, o André foi banco de reserva. Enfim, o Goiás tem tudo para vencer esse jogo aí. Porque você olhando essa tabela aí, você esquece do Cruzeiro, esquece do Curitiba. Então o Goiás vai brigar com o Figueirense, com o Avaí que está lá dentro da zona do rebaixamento. Então do Cruzeiro para cima, que inclui a Chapecoense, todo mundo escapa, do Cruzeiro para baixo está todo mundo brigando no rebaixamento. Então são 7 times em 3 vagas. Não, eu acho que a Chapecoense corre, ela tem 29 pontos, é um time fraco. Agora o Cruzeiro você pode esquecer. Você acha que a Chapecoense desce também? A Chapecoense vai encostar a chapa ali com o Goiás. Então serão assim, então serão 7 times brigando para escapar aí de 3 vagas no rebaixamento. Exatamente, mais ou menos por aí. E o Coritiba
tem um timaço, né? Eu acho que o Curitiba dificilmente vai ficar ali atrás, hein? Esquece, o Curitiba e o Cruzeiro pode esquecer. Tem bala na agulha. Esses já saíram, eles não entram mais, eles não entram mais. O Cruzeiro não entrou na zona de rebaixamento não sei alguns minutos, mas o Curitiba pode esquecer. Então o Goiás vai brigar com o Chapecoense, o Avaí já está na zona do rebaixamento, é a Ponte Preta, com o Figueirense. Com o Figueirense, esses times aí. E parece que o problema do Cruzeiro era o Luxemburgo, né, Romy Xavier? Ele saiu e de repente o Cruzeiro engrenou. Que goleada esse fim de semana, hein? Enjoado demais, Fernando. Ninguém dá conta de treinador enjoado. Você vê que esses treinadores enjoados, né, Muricy, Vanderlei Luxemburgo, Celso Roth. Mas você sabe qual que é o problema do Vanderlei? Esses caras estão tudo demodê, fora de moda. Sabe qual que era o problema do Vanderlei? Tava metendo a mão em salário de jogador lá. Ele e o Isaías Tinoco, o diretor de futebol. Então tinha esquema. Vagabundagem de cena. Está no DNA. A picaretagem do Vanderlei Luxemburgo. É um picareta e nunca vai mudar. Bom, rapidinho sobre o Corinthians. O empate foi bom para o Campeonato Brasileiro, né? Foi bom para o Campeonato Brasileiro e como não teve o 13º jogador e nem aqueles 2 jogadores abertos ali pelas laterais do campo, os assistentes. Que o Oswaldo odeia quando você fala isso. Né? Bom, a gente vai pro intervalo. O cara soltou na internet, soltou na internet que o esquema do Tite é muito bom, com 2 bandeirinhas abertas e um juiz articulando pelo meio. Aí fica fácil, né? Bom, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco nós voltamos com esse assunto aí pra você. Atlético terá a volta de 2 atacantes titulares contra o Luverdense amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro. É pai, bola lá e cá, a gente volta já. Conheça a mais nova concessionária de Aparecida e Goiânia, Vega Motors Lifan, e surpreenda-se com as vantagens que só os melhores veículos podem oferecer. Lifan X60, um SUV charmoso, elegante e completo. Sinta o prazer de dirigir. Novo Lifan 530, um sedã moderno e completo com 5 anos de garantia por apenas R$ 39.990. Venha fazer um ótimo negócio na Vega Motors Lifan, Avenida São João, abaixo do Terminal Cruzeiro, 3248-3757. Participe do 7º Festival de Prêmios da Casa das Iscas Macedo. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom e concorre a um motor 18 Super Tohatsu da Calaça Motores, uma canoa da Centro-Oeste Barcos, uma carabina Nitro Six 6.0. A Casa das Iscas Macedo tem geradores, isca viva, materiais de pesca, camping e mergulho. Casa das Iscas Macedo, 3 lojas na Avenida Ianguera, setor Capuava, aberta 24 horas. Campinas, próxima à Praça A e Camelódromo do Centro. A vida foi feita pra ser prazer, mas no dia seguinte é que eu quero ver. Bigode! O bom bigode pra você. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Os sucessos que estão bombando nas paradas do Brasil e do mundo. Seu pedido musical ao vivo e muitos prêmios estão no programa Tocando Sucesso. De segunda a sexta, a partir das 2 da tarde. Na 99,5 FM. Primeiro lugar em audiência. Hoje, a gente vai te surpreender com grandes talentos e shows de tirar o fôlego. O Desafio da Máquina recebe Ticiana Vilas Boas e ela vai botar a mão na massa pra cantar e dançar como Ivete Sangalo. Máquina da Fama, hoje 11h15 da noite, no SBT. Olá para você aqui de volta com Serra Dourada Esportes. Vamos começar nos deliciando com as rosquinhas Rancheiro, acompanhadas do saboroso café Rancheiro. Já tomou seu café Rancheiro hoje? E as rosquinhas Rancheiro são uma delícia, não é mesmo? Rica em carboidratos, deliciosamente crocantes, possuem menos calorias e não contém leite. Além disso, tem 2 tamanhos, o pacote de 800 gramas e o de 400 gramas. Você encontra os produtos Rancheiro nos mercados, mercearias e hipermercados da sua região. Para saber mais informações sobre essas delícias, acesse o site caférancheiro.com.br e no Instagram e Facebook, @caférancheiro.rancheiro, o sabor que faz parte da sua vida. E para o jogo de amanhã contra o Luverdense, o Atlético conta com o retorno de 2 titulares importantes que já se sentem em casa no time rubro-negro, Arthur e Geraldo.
O esquema com 3 atacantes acabou sendo o preferido de Gilberto Pereira no Atlético. Mas com a contusão de Júnior Viçosa, o treinador teve que abrir mão do sistema para utilizar 2 homens de frente. Diante do Botafogo, tanto Arthur como Geraldo estavam suspensos. Agora, os 2 estão confirmados para enfrentar o Luverdense. Já estou entrosado bastante, já joguei com o Arthur aqui é o nosso terceiro clube, jogando junto. Joguei com ele no Paraná, no Curitiba. E eu acho que o entrosamento ele vem naturalmente, né? A gente dentro do campo, jogando, a gente acaba se conhecendo. Não só o Arthur, todos os meninos que estão aí também já, o Willi, o Jorginho. A gente já está um tempo suficiente para se conhecer bastante, para saber onde um está posicionado, o que um quer. E a gente fazer aquilo que a gente mais sabe, que é jogar futebol. O atacante, que participou de 9 jogos, sendo 3 como titular, garante que garra não vai faltar. Bem no estilo insistente dele de ser, como a gente viu contra o Ceará. Tentou até fazer o seu golzinho. A gente está ali para persistir sempre. Não importa se a gente está errando ou acertando, a gente não pode desistir. Enquanto a gente tiver força de vontade, a gente tem que continuar. Continuar que uma hora a chave vira para o nosso lado e a gente vai sair daí vitorioso. O angolano Geraldo está há quase 10 anos no Brasil. Muitos deles foram em Curitiba, mas aqui no Atlético também já se sente em casa. E o coração é dividido. Estou dividido, sou angolano e brasileiro ao mesmo tempo. E é um tempo legal, já dá para considerar assim. Estou aqui bastante tempo, fico feliz pela recepção que eu tive, né? E agora dar continuidade nesse trabalho para almejar muitas coisas boas, tanto com o clube, tanto fora. E almejando coisas boas, ele e todo o time vão em busca da vitória no Mato Grosso. Ainda mais depois de ver a rodada sem atuar. Acho que pra gente é ruim, né? Porque a gente queria atuar também para poder pontuar e poder sair o mais rápido possível dessa zona aí, né? Dessa zona incômoda que a gente está beirando aí na parte de baixo. Mas também, por outro lado, foi legal que a gente acabou descansando, tendo uma semana aberta, né? E a gente vai poder chegar mais inteiro no jogo contra o Luverdense. Tá aí o Atlético estando mais forte, né? Com o ataque mais forte para esse jogo contra o Luverdense amanhã, né, Romero? Mas não adianta nada, tá forte e jogador fazer corpo mole como fizeram contra o Botafogo. Você acha? Mas lógico que... Por que você fala isso? Olha o pezinho da turma lá, ninguém botando o pé não, maior pouca vergonha o comportamento atlético. Por que será que normalmente isso aí é questão de salário atrasado. Eu não sei se esse é o caso, não, mas normalmente... Aquele recadinho para a diretoria, né? Assim, ó, com o din-din a gente põe o pé, sem, pode esquecer. Jogador de futebol é raça complicado. Nivaldo, e dinheiro no futebol é igual Moisés naquele mar, né? Vai abrindo, né? Dinheiro vai abrindo. O mar vermelho? Não sei se é o mar vermelho, se é o mar morto, se é o mar amarelo. É o vermelho, Eu sei que vai abrindo, né? Dinheiro ele vai abrindo. E jogador de futebol ele é movimentado a esse combustível. Né? Se não tiver dinheiro, o cara não vai. Eu não vejo o Atlético como favorito contra o Luverdense. Para mim o favorito é o Luverdense, né? E o Atlético era bom que vencesse o jogo, seria muito bom, mas eu não acredito numa vitória do time rubro-negro, não. E se perder pode entrar na zona de rebaixamento, já que ele está lambendo ali o 17º lugar. Aquela gordurinha já está foi pro espaço. Porque o jogador de futebol ele ganha dinheiro em 2 motivos dentro do campeonato: quando está lá em cima brigando por alguma coisa, ou quando está lá embaixo brigando para não cair. Né? Aí ele explora o dirigente, aí ele esculhamba com o dirigente, aí ele tira a última gota que o dirigente tiver. Na verdade, ficar meio termo no campeonato é bobagem. Metade do campeonato ficar no meio para que motivo, né? De que forma? Nem quente, nem frio. Não adianta nada, né? Você não vai subir, você não vai cair, por que eu vou pagar prêmio para você? E sem premiação, o jogador não põe pé não, meu amigo. A gente vai seguir falando de Série B de Campeonato Brasileiro, mas antes, a gente dá aqui mais um toque, uma pincelada dentro da Série A do Campeonato Brasileiro em relação ao Flamengo, né, que venceu mais uma. Teve uma ajudinha da arbitragem, né, Nivaldo Carvalho? Teve. Mas venceu, né? Venceu. No Fla-Flu foi bem. E o Fluminense, os caras lá encasquetaram. Eu não gosto de classe de jogador de futebol. Eu tenho alguns jogadores que eu gosto, como pessoas, mas como classe eu detesto, porque não vale nada. É a pior classe que existe, é jogador de futebol. Eles encasquetaram lá com o Ronaldinho Beissola, viu? O cabarezeiro do Ronaldinho Beissola. Ele não está jogando, arrumou uma dor de garganta. No sábado, deve ter tomado todas na sexta-feira e teve uma gargantinha ruim. Aí ficou fora do jogo e não assistiu o jogo, cascou fora. E aí a turma já encasquetou com ele lá e o Fluminense está numa situação complicada no campeonato. E Fernando, sim, na questão de classificação, a liderança do Corinthians, com 5 pontos à frente do Atlético Mineiro, já foi mais, né, tinha sido mais. Ela faz com que o campeonato ganhe de novo em emoção.
porque aí o São Paulo entra na zona de classificação, o Palmeiras deu uma caída, o Sport foi lá para a 10ª posição, enquanto isso o Flamengo, com essa sequência boa de vitórias, já foi lá para cima. Bom, e o Botafogo levou a melhor, voltando agora a falar de Série B do futebol brasileiro, o Botafogo levou a melhor no confronto direto contra o Vitória. Vamos aproveitar para mostrar. E foi um jogaço, Fernando. Foi, não foi? O Vitória empatou os 46, os 47, o Botafogo fez o segundo gol aí, 2-1. E que jogo que deixa aí, ó, desse jeito, dessa forma aí a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Em primeiro, o Botafogo 42, segundo, o Paysandu 40, terceiro, Sampaio Corrêa 39, em quarto, Vitória 38. Aí vem quinto, Bahia também 38, o sexto, Náutico 36, aí vem o América Mineiro 35, Santa Cruz 35, Bragantino 34, Paraná 32, Criciúma também 32, Luverdense 31, CRB 28, Macaé também 28, Oeste 27, Atlético 27 também. Na zona de rebaixamento, o Boa com 23, Ceará 21, ABC 21, Mojimirim 19. Eu falei uma bobagem agora há pouco, né? Porque o Atlético se perder pode entrar na zona de rebaixamento. Não entra, né? Entrar não entra, mas vai ficar lambendo mesmo. Fica em termos de pontuação encostado. Sabe um time que eu estou torcendo para subir? Esse Sampaio Corrêa do Maranhão. É um time que tem mantido aí uma base, pelo menos há uns 4 anos. Né? Fez um campeonato de terceira divisão bom. Depois, agora esse ano está fazendo um campeonato brasileiro de Série B muito bom e é um estado que merece um time em primeira divisão, que é o estado do Maranhão. E daqui a pouco nós voltamos com o Vila Nova para você. O volante Robinson faz alerta no Vila. Você fica sabendo daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Na Pantanal Adventure está aberta a temporada de caça a ofertas. Barraca Mazaferro 5 e 6 pessoas em 6 vezes de 59. Caixa Coleman 48 litros, parcelinha de 34. Carabina CBC só R$ 69,90 mensais. Agarre esta chance. As ofertas da Pantanal Adventure estão selvagens. Não deixe nenhuma escapar. Avenida Castelo Branco, Setor Coimbra, 3233-7030. Imagine uma instituição financeira onde a solidariedade vem sempre em primeiro lugar e onde cada um é mais que cliente, é dono. O Sicoob, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil, é assim. Aqui, a gente associa a multiplicação de recursos à divisão de resultados entre os associados, para todo mundo poder crescer e ganhar junto. Sicoob, associado ao que há de melhor, associado a você. Para os selvagens, para os com personalidades fortes, para os curtos, para os poderosos, para os estressados e os preocupados. Não desista do seu cabelo. Há 30 anos, a Autoestima tem tratado com conhecimento e alta tecnologia a queda de cabelo, ressecamento, renovação e prevenção à calvície. Autoestima Clínica Capilar. Fone 3223-5278. O resumo semanal dos clubes goianos, a cobertura dos principais eventos, os fatos que marcam o esporte. Jornal O Gol, o único jornal de Goiás totalmente dedicado ao esporte, credibilidade na informação e respeito ao torcedor goiano. A vida foi feita pra se ter prazer, mas no dia seguinte é que eu quero ver. Bigode! O bom bigode pra você! Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Dos Beatles a Cristiano Araújo, nesta edição de segunda-feira do Music Shake, que está imperdível. E eu não perco você. Espero. Olá para você aqui de volta com o Serra Dourado Esportes, e o volante Robson faz um alerta para o grupo de jogadores para que o Vila Nova não se transforme num cavalo paraguaio nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir. O Vila Nova tem um jogo a menos que os demais times da Série C. Isso porque o confronto contra o Confiança, que completa a 15ª rodada, só acontece na quarta-feira. O Tigrão viu o Asa encostar, porém, se vencer o time sergipano, fica a 4 pontos do terceiro colocado e apenas 1 do líder Fortaleza. Sem disputar competições paralelas, quase sempre tendo um jogo por semana, o time não tem o que reclamar quanto a cansaço ou desgaste físico. É questão de um jogo em cima do outro, acho que não tem muita diferença, né? Até porque o futebol hoje está muito profissional, então
A gente vai jogar quarta à noite, depois só no sábado à noite, apesar da viagem, dá para recuperar. Porém, contra o Confiança, além da estreia de Bruno Lopes, outros jogadores também estarão retornando à equipe. Ganha mais força, né? O grupo já mostrou que é um grupo de qualidade, voltando 5 peças e mais uma estreia do Bruno, 6 peças importantes, independente de quem jogar. Isso só fortalece o grupo, né? Os 11 que começar e sabendo que no banco você vai ter jogadores também à altura para se precisar, porque a gente sabe que os 11 às vezes não tá numa noite feliz, num dia feliz, quem entra resolve. No próximo jogo, o Colorado pode garantir a classificação à próxima fase de forma antecipada, mas Robson faz uma ressalva. Tudo que a gente fez, se a gente não conquistar o objetivo final, que é o acesso, a gente com certeza não vai ser lembrado por ninguém, vai ser lembrado no futebol como o velho cavalo paraguai. Foi na hora de decidir, a gente não conseguiu o objetivo. Então tem que estar a concentração lá em cima para que a gente conquiste nosso objetivo. O Robson é a voz da experiência que está falando, né, Romulo Xavier? Ele conhece tudo desse negócio de chegar na Série B, na Série C do futebol brasileiro, né? Está alertando o grupo aí. E ele sabe disso, né? Ele sabe pelo Atlético, uma vez foi jogar lá no Piauí contra o Barros, o Atlético não subiu porque desconcentrou, né? E ele sabe que para poder chegar a algum lugar tem que manter o foco sempre, né? Não deve achar que está melhor do que todo mundo. Olha para trás pensando, aqui é moleza, de repente não vai, né? Então o Robson está certo. E aí, Nivaldo Carvalho, essa parada para o Vila aí, desse tempo todo sem jogar, isso foi bom? O Vila pelo menos recuperou alguns jogadores, né? Mas o time está completo para voltar na quarta contra o Confiança. Essa Série C tem essas distorções, né? Durante a Copa América, o Vila ficou mais de 20 dias parado. Isso é terrível, cara. Você perde o ritmo de competição, você perde dinheiro, né? Porque o clube precisa da receita de bilheteria. Então isso é um horror. O Vila tem um jogo importante demais diante desse time do Confiança aí na quarta-feira, né, no Serra Dourada. Pode até ser o jogo da classificação do time colorado. Normalmente essas classificações com antecedência, elas têm um efeito negativo, porque o time perde o foco de novo. E aí na próxima fase, que é a fase mata-mata, se o time tiver aí sem o foco necessário, ele pode se lascar. Vamos ver como é que está a classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o time do Confiança e o Vila, que se enfrentam nessa quarta-feira, tem um jogo a menos. Olha aí, no grupo A, em primeiro Fortaleza 31, segundo Vila Nova 27, terceiro Asa 26, em quarto América de Natal 25. Aí vem Botafogo da Paraíba 22, Confiança 21, Salgueiro 19, Cuiabá 15, Águia de Marabá 9 e Casa 7 pontos. No grupo B, em primeiro Tupi com 30, segundo Londrina 27 pontos, terceiro Brasil de Pelotas 25, em quarto Juventude com 22. Aí vem Portuguesa 21, Guarani 20, Tombense 15, Guaratinguetá com 12, Madureira também 12, Caxias 7 pontos. Liderança para o Vila aí no grupo não dá, né, Romulo Xavier? O Vila perdeu a oportunidade de liderar, obrigar com mais força por essa liderança no jogo com Fortaleza que teve aqui. Empatou o jogo, perdeu a grande oportunidade. Então eu não penso que o Vila terá a oportunidade de terminar em primeiro mais um. E aí, como é que você vê essa classificação? A fatura do Vila Nova está chegando porque ele perdeu para o América de Natal os 2 jogos, lá e aqui. E ambos por vacilo mesmo, né? Nos minutos finais lá em Natal, aqui ele perdeu no estádio dele, lá no Oba, né? Então o Vila está pagando caro por conta disso. É importante o Vila se manter entre os 2 primeiros, para ter a vantagem nas outras fases. Bom, vamos com a Série D do Campeonato Brasileiro. A Aparecidense empatou com a Caldense, fora de casa 0-0. O Craque também empatou pelo mesmo placar com o Gama do Distrito Federal. E o Goianésia com o Botafogo, né? Ribeirão, Isso. E o Goianésia perdeu em casa para o Central de Caruaru. Aparecidense e Goianésia fora da disputa. O Craque segue, né? O Craque segue. Aliás, o Craque está fazendo uma campanha espetacular nessa quarta divisão, né? Um time que eu acho que não perdeu nenhum jogo, né? Invicto, né? Até agora. Empatou ou venceu. Então é um time que está fazendo uma campanha muito boa. A Aparecidense mudou demais durante a competição, mudou de técnico e não deu certo. O Goianésia tinha caído algumas rodadas. E o Goianésia, não sei nem para que disputa esse campeonato, né? Para entrar com uma fraqueza dessa, com uma moleza dessa, não precisa nem disputar, porque perdeu um jogo em casa, né? Para Caruaru, aí tá de brincadeira. E daqui a pouco tem mais para você no próximo bloco aqui no Serra Dourada Esportes. Vamos destacar as emoções da Copa Marcas e Pilotos realizada em Goiânia no último final de semana. A gente volta já. Você acha que de graça?
Só ônibus errado, né? Mas o sinal digital também é. Mas não demore, porque o sinal analógico vai acabar. E você não pode ficar sem acompanhar a nossa programação, né? SBT Digital, de graça pra você. A El Shaddai trabalha na fabricação de portões, escadas, portas e janelas, acessórios de segurança e estrutura de metal em geral. A empresa atua no mercado desde 1998, servindo com eficiência e qualidade. E este mês está com promoção para a instalação do motor eletrônico deslizante por somente R$ 299, o menor preço do mercado. Venha conferir nossos produtos. Avenida Terceira Radial, número 486, setor Pedro Ludovico, 3281-7051. A iniciativa Educadores do Brasil reconhece quem trabalha todos os dias para melhorar a qualidade da educação. Gestor e professor da rede pública, inscreva-se, mostre que a inovação da educação faz o Brasil avançar. Uma pátria educadora se faz com a valorização de quem trabalha para uma educação melhor. Ministério da Educação, Governo Federal. A melhor programação do seu rádio, 99,5. A gente ouve porque gosta. A chegada causa conflito. Eu sou o capataz de Os Caracóis. E eu sou Valentina Vilarta. Eu sou a dona de Os Caracóis. As primeiras impressões revoltam. O seu Rodrigo dorme aqui. Isso é um absurdo. Essa suíte era dos meus pais. Ninguém tem o direito de usá-la. E a indignação é inevitável. Essa dona Valentina já chegou aqui chutando o balde. Valentina já terá um inimigo. A dona. Nesta segunda, 5:30 da tarde, no SBT. Olá para você aqui de volta com o Serra Dourada Esporte. Foi realizada no fim de semana em Goiânia, aqui na capital goiana, a Copa Marcas e Pilotos, que serve como preparação para o Campeonato Brasileiro que vai acontecer no final do ano, e Leandro Reis foi o grande vencedor da competição. A Copa RG de Marcas e Pilotos tem um formato diferente. São 34 pilotos divididos em 3 categorias, A, B e novatos. Eles correm juntos no mesmo grid, o que torna a disputa ainda mais eletrizante. Foram 3 corridas, uma no sábado e 2 no domingo. Alguns não tiveram sorte e ficaram no meio do caminho. Na categoria principal, Leandro Reis deu show e venceu as 3 corridas. A gente trabalhou bem no carro, está muito bem acertado, o carro está muito rápido. Foi só impor um ritmo forte e administrar até o final da prova, conseguir vencer as 3. Isso é bom, dá um ânimo muito grande para a gente daqui para o final do ano voltar para o Campeonato Centro-Oeste agora e tentar ser campeão. Na categoria B, Rafael Teixeira somou o maior número de pontos e foi o vencedor. Nós tratamos uma estratégia de marcar o máximo de pontos possível nas 2 primeiras para descartar a terceira. E contamos com a sorte, vencemos as 2 primeiras, acabamos não completando a terceira, mas consagrando campeão. Pra ele! Um abraço aí pro Leandro Reis, pro Zé Maria Reis, essa família Reis que domina essa velocidade aqui em Goiás, né, Ramos Xavier? Se tiver prova de bicicleta, despontar dentro. Agora sim, Fernando, se você tem um autódromo bom, se você tem um local de competição bom, tem evento. Né? A partir do momento que houve a reforma no autódromo de Goiânia, né, nós temos aí grandes eventos. Né? Então é só realmente trabalhar aquilo que a gente precisa para que os grandes eventos aconteçam. Tá bom, mandando um abraço aqui pro Ovídio, né, que trabalha aqui na TV, que tá lá em cima fazendo corte, viu, Ramos Xavier? Tá fazendo aniversário hoje, tá com a missão dificílima, que é substituir o Matinha, né, que é o Pelé do corte aqui, mas ele vai dando conta do recado. O Ovídio tá fazendo aniversário hoje, tá, ele inclusive torce pro Anápolis Futebol Clube, grande tricolaço da Boa Vista, do nosso querido Ramos Xavier. Um abraço também pro Eduardinho, que ontem comemorou 4 anos de idade, o filho do Leandrinho Rocha, que é meu cunhado, Ramos Xavier, e foi uma festa maravilhosa, um abraço para ele. Você está preparando também uma festança aí, né, Ramos Xavier? Próximo dia 11 é aniversário desse moço aqui, Vinivaldo Carvalho. Show, quem vai cantar? O cara não veio esse ano, não, mas ano que vem ele vem. Ele pensou que o cara tinha moído. Exatamente. Bom, vamos embora então? Vamos lá. Então um abraço, né? Nesse 7 de setembro, liberdade para todos nós, né? E uma boa semana para todo mundo.
Valeu, gente. Tchau. Serra Dourada Esportes. Oferecimento Thalita Ambientes Planejados. Você sonha, nós realizamos. Cicobi, associado ao que há de melhor. Associado a você. Pantanal Adventure, feito para quem ama a natureza. Vega Motors, sua concessionária Nissan em Aparecida e Goiânia.